eu estou ajustando. E aí? Não vira muito pra cá, não. Tá, bota o seu fone. Eles estão dizendo. Moreco, tem um pano aí no carrinho. Oi, 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 oi. E aí, gente? Olá, pessoal. Tu tá com fone aí? Tem dois. Deixa eu pegar aqui. Tá com fone, né? Tô sim. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente? Aqui tá uma loucura. Desculpa a demora. Acho que foi papel. Isso, esse aqui tá bom, Moreco. Nós temos aqui uma menina de 5 faminta. E uma recém-nascida querendo mamar. Mas a gente vai se ajustando, né? Tá Muito bom aí? estar aqui com vocês de novo, gente. Tá bom assim, amor? O que você quer? Depois. Mantém aí, vambora. Boa noite pra vocês. Aí, Já estava com saudade de Letícia vocês. já tava até me mandando mensagem aqui. Acho que era preocupada se a gente ia vir ou não, né, Lê, pra live. Vai. Mas enfim, nós chegamos, gente. Desculpa o atraso, hein? Aqui é uma benção. Muito bom estar com vocês. Recém- Muito bom mesmo. E recém-nascido é uma delícia. A gente dorme pouco, mas a gente acha bom. Chega um pouquinho pra lá. porque Vou senão- chegando. não, o telefone. O telefone, peraí. É, porque Só não é um pra não ficar me Eu tô mostrando ajustando tanto, aqui. né? É, já vai amamentando aí. Tudo bem, gente? Vamos ajudar aqui, ó. Vamos aproveitar agora e vamos mandar aviãozinho. Tá vendo esse aviãozinho aí? Canto inferior direito da sua tela. Tem aviãozinho, já vamos mandar aviãozinho para todo mundo. Vamos chamar. Vamos lembrar o pessoal que a gente tem live hoje. Tem tanto tempo que a gente faz live, né? Exatamente. Que a gente tem que... Em especial pessoas que você sabe que tem em diversos momentos sentido que de alguma forma Deus, como se Deus tivesse abandonado, Legal. Já mandei. tivesse sentindo sozinho, né? Tivesse sentindo em momentos de tristeza, em momentos de literalmente abandono. Na verdade, tem gente que tem essa sensação de abandono uma vida inteira. Então, enfim, é o que a gente quer falar aqui hoje sobre essa sensação de que Deus me abandonou, de que Deus te abandonou. Na verdade, esse tema, ele apareceu até surgiu no coração da minha esposa diante da nossa experiência do parto. Foi uma delícia, mas foi muito forte e mexeu muito com a Carol. E, inclusive, ela até fez ela fez um texto sobre o parto e tudo mais. Ela falou, não, eu quero compartilhar isso. Eu falei, então vamos compartilhar. A gente começa testemunhando, né? O que a gente passou há um mês atrás. É isso, não é? Praticamente um mês, né? Exatamente, um A mês. Nina já fez um mês. Quem aqui tem sentido ou conhece alguém que tem sentido como se Deus tivesse abandonado, como se Deus tivesse literalmente desamparado? Você já sentiu isso? Aliás, você já ouviu, você se lembra de algum momento na Bíblia você ter lido Deus meu, Deus Pai, meu, por que me desamparaste? O clique veio pra mim quando eu tava comentando com o Diego. Pra quem não sabe, a gente optou pelo parto normal, né? Não, amor, não Aqui vira tá bom, tanto, não. Tá bom, aqui tá bom. A gente optou pelo parto normal e o parto normal ele é realmente fantástico. Assim, acho que hoje, se você me perguntar, eu faria de novo. Mas, enquanto se está ali naquela situação, é impressionante como que realmente as dores no corpo, elas são tão intensas, né? Que uma das coisas que me marcou foi porque eu não estava conseguindo sentir Deus perto. E em especial porque eu tinha expectativas, presta atenção, porque na verdade isso tudo aqui é um paralelo com a nossa vida, com a nossa situação diária, com diversos problemas que a gente tem passado e que a gente sente que Deus nos abandonou. E uma das coisas interessantes que me fez sentir que Deus tinha me abandonado foi porque eu tinha uma expectativa X do parto e acabou que foi Y. Ou seja, no caso aqui falando pra vocês, foi muito pior do que eu imaginava. O negócio é que eu não sei se vocês sabem, mas parto normal hoje existe toda uma preparação prévia, né? A gente passa meses
meio que treinando, sabe? Preparando para o parto. Então, a gente entrou, eu falo a gente porque eu tô lá envolvido, né? Eu não senti o que ela sentiu, mas eu presenciei algo tão forte para mim que hoje eu entendo a força da minha mulher. Inclusive, eu nem brinco com essa mulher mais, porque a bicha é bruta, a bicha é forte. Mas o que ela está falando é que a gente se prepara, né? E nessa preparação existe a expectativa. Então a Carol, ela tinha uma expectativa. Ela tinha uma expectativa da dor que ela sentiria. Ela tinha uma expectativa do tempo de trabalho de parto. Ela tinha várias expectativas. E para todas as expectativas dela, ela tinha feito um check, sabe? Ah, não. Não, e aliás, assim, quem nos segue já há um tempo sabe como que realmente a gente leva a sério essa coisa toda de mentalizar, de estar ali visualizando, de estar ali, né? E mais do que mentalizando, realmente estar orando sobre todas essas coisas, né? Sobre todas as coisas que nós vamos passar. E incluindo a mentalização. Então eu realmente estava ali visualizando um parto com dor, mas tranquilo. Não tanto. Estava visualizando algo rápido, enfim, estava fazendo as visualizações. E realmente eu visualizei algo rápido e foi algo rápido. Só que a dor que eu tinha visualizado, ou seja, a dor que eu tinha como expectativa, foi muito maior. Realmente acabou sendo uma dor que passa do seu controle, né? Mas enfim, independente do parto, o que eu tô trazendo aqui hoje é porque o Espírito Santo falou muito comigo, muito forte, que da mesma forma que eu me senti naquele parto, em diversos momentos nas nossas vidas, nós passamos por isso. De alguma forma, por algum motivo, nós sentimos que Deus nos desamparou. Nós sentimos que Deus não está ali conosco. Nós sentimos solidão. Nós sentimos realmente que não há ninguém mais que possa nos ajudar diante daquela dor. Seja física ou seja em especial na alma. Uhum. Dores, sofrimentos, tristezas tão fortes, assim, uma ansiedade depressão, tão intensa, ou medo, ou às vezes até mesmo uma mágoa tão grande que como se ela te corroesse por dentro. E a gente sente como se Deus já não estivesse ali naquele momento. Então, assim, mas foi muito interessante, porque diante dessas situações, depois que tudo se passou, o Espírito Santo veio trazendo para mim diversas lições. E é isso que a gente quer falar aqui hoje, sabe? E é muito interessante porque a primeira coisa que eu queria comentar é como que Jesus, ele passou por isso aqui nessa terra. Então, ou seja, essa sensação de abandono que você está sentindo ou que você já sentiu, essa sensação de desamparo que você está sentindo ou que você já sentiu, não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Muitas pessoas aqui nessa terra sentem ou já sentiram, mas mais do que tudo, o próprio Jesus já sentiu. Quando ele estava lá naquela cruz, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou sozinho? E é interessante porque reparem que naquele momento lá, Jesus também estava passando por momentos de alto sofrimento, de muita dor. Então, e Jesus sentiu isso. Então, ou seja, essa sensação de abandono, ela é real. Essa sensação de abandono, ela realmente ela é real e ela é possível em diversas situações na vida. O próprio Jesus sentiu. E tem mais um outro que sentiu na Bíblia, né? Foi Jó. Que é Jó. Não, a gente estava trazendo esse tempo pelo seguinte, é porque isso é normal, entende? Existem situações na nossa vida que realmente a gente está passando e que a dor é tão grande ou a desesperança é tão grande e que literalmente a sensação que a gente tem é de estar só, é de ter sido esquecido, é como se Deus nos tivesse esquecido. Mas o mais forte de uma experiência dessa
é você descobrir do outro lado que ele nunca esteve longe, de que ele sempre esteve perto, né? A gente aqui falando de Jesus naquele momento de maior dor, né? E ele olha para o céu e fala: Pai, né? Aonde que você está? Por que você me deixou só? Né? O que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais. E é um grito de súplica, né? É um grito de súplica. E que a gente viveu ali na pele durante o parto, porque eu via minha mulher com muita dor. Eu via ela com dor e tinha outra coisa, porque na cabeça da Carol, ela não precisava de anestesia esse negócio. Ela estava preparada mentalmente para não precisar de anestesia. E ela viu que realmente gerar uma vida, você passa por uma dor muito grande, né? Uhum. Ao ponto de ela achar que ela não ia conseguir mais, né? Mas e na nossa oração foi sempre para que o Senhor nos sustentasse, para que Deus abençoasse. Então, a todo momento eu estava orando e pedindo a Deus, falando: Senhor, abençoe o parto, abençoe a Carol, abençoe a Nina. Estava em oração o tempo inteiro. Na verdade, não, a gente não, né? É até uma das coisas que é interessante, eu não sei quem aqui já se sentiu assim, ou tem sentido que Deus o abandonou, porque uma das coisas também que é muito marcante nisso tudo é que é até difícil de orar. Então eu estava orando. É difícil de falar com Deus, é difícil de entrar ali e realmente... inclusive tá falando o que tá sentindo. Não sei se alguém aqui já sentiu assim. E no entanto que eu só falava pro Diego, falava assim: ora, esteja em oração, pede pro Espírito Santo, pede para ele trazer alívio, pede para ele fazer tudo dar certo, né? Enfim. Então assim, o testemunho aqui é porque isso acontece. E isso é real. E inclusive fica muito difícil de orar. Agora, deixa eu falar uma coisa. E que é um dos pilares que a gente trabalha muito aqui no TEG. É que nós somos espírito, alma e corpo. E o que acontece geralmente em situações assim é que como espírito, alma e corpo, muitas das vezes nós podemos estar recebendo muitas coisas do Espírito, nós podemos estar recebendo, inclusive, o Espírito Santo pode inclusive estar falando conosco, mas nós não estamos recebendo. É como se nós fôssemos na nossa esfera, nas 3 esferas, né, nas 3 dimensões, nós recebemos no Espírito, nós ouvimos ele falar, ele pode estar falando conosco, mas diante de uma alma doída, diante de uma alma sofrida, diante de uma alma que está ali doente. É como se nós fôssemos exatamente um escorredor de macarrão. Uhum. E ali pode até vir o conteúdo, ou seja, no espírito, o Espírito Santo pode estar tentando falar com você, o Espírito Santo pode estar tentando ministrar sobre a sua vida, mas o que acontece diante das dores da alma, diante das feridas, e aí a gente foi falando, né? Foi citando, diante de raiva, diante de medo, diante de insegurança, diante da dor que determinadas situações angústia, podem causar. O que vem no âmbito espiritual pode simplesmente estar escorrendo pelo escorredor ali de macarrão, que é o exemplo que a gente está dando para a alma. Então, uma alma doída, uma alma sofrida, uma alma cheia de dores, o Espírito Santo ele está falando. Mas percebe, como né? se essas dores fizessem com que realmente você não estivesse retendo aquilo que vem do Espírito Santo para você. Na verdade, as dores da alma, tem hora que elas falam tão alto que você não consegue ouvir. E a voz do Espírito Santo, ela é baixa. Ela é suave. Né? A gente estava até citando Jó aqui, porque é uma história muito conhecida, né? E Jó, ele sofreu tudo que um homem poderia suportar de sofrer, né? Perdas, dores, doenças, enfim. E você vê que Deus estava ali o tempo todo.
E você vê que o propósito no final de tudo isso foi que houvesse um estreitamento na relação, né? No final de tudo que aconteceu com Jó, Jó vira e fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, né? Ou seja, agora os meus olhos podem compreender a tua grandeza, os meus olhos podem compreender os teus feitos, o teu propósito, os teus desígnios, né? E na nossa vida é assim. Hoje em dia a gente tem passado por um momento duro, um momento tão duro assim que as pessoas têm negado muito essa conexão com Deus. A gente tem achado que a gente vai resolver tudo pela nossa força, a gente tem achado que a gente vai resolver tudo pelo nosso conhecimento, que a gente vai resolver tudo pelo remedinho novo que foi prescrito, entende? E a gente esquece daquilo que nos sustenta. Flui através dele. Então é para ele que nós devemos correr, é para ele que nós devemos agarrar, até no momento em que parece que eu não está escutando, parece que eu não tenho forças para orar. Peça a ele, fala, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova a minha fé. Se possível for, comece a orar em línguas. Comece a ministrar na tua vida, para que você ganhe um suspiro, para que você ganhe um fortalecimento, para que assim você possa começar a olhar para dentro. Entende? Porque tem hora que a dor realmente vem, tem hora que a dificuldade vem e parece que está tudo perdido, a gente perde a cabeça, a gente não sabe amarrar nosso sapato. É interessante, porque eu não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas só completando, porque na Bíblia, inclusive, lá é dito que nós não sabemos orar como convém. E em especial nesses momentos em que a gente está cego, em que a gente está ali afogando, né? Em que a gente tá nadando e não saindo do lugar. Literalmente a gente não vê nada. Só que é aí que entra o Consolador, porque a Bíblia nos diz também que com gemidos inexprimíveis Ele intercede por nós. Então, ou seja, o que isso mostra? Que mesmo quando a gente não está sabendo se portar como convém, quando a gente não está enxergando nada, quando está a sensação de que Ele nos abandonou, Ele está lá de qualquer forma. Amém. Você pode não estar sentindo, mas Ele está lá. E o que a Bíblia nos diz é que Ele não só está lá, não só está aí com você agora, como Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pela sua família, Ele intercede pela sua situação desesperadora, Ele intercede pelas suas finanças, Ele intercede pelo seu trabalho, Ele intercede por você. Pelo teu coração, pela tua restauração. Entendeu? Inclusive, a gente estaremos aqui também em oração pela Bruna. A Bruna escreveu que ela está passando por um momento assim, né? Tá meio sem forças para orar. Então aí é a hora que a gente se junta para orar um pelo outro, né? Para a gente estar se fortalecendo, estar intercedendo pelo outro. Mas tendo sempre a certeza de que Deus, Ele não saiu do controle, Ele não perdeu o controle de nada. É nós que perdemos. No entanto que, diante disso tudo, nós tiramos algumas lições, né, dessa história toda. E é por isso que a gente veio aqui testemunhar. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nessa sensação de abandono, que estão nessa sensação de que Deus não tá nem aí para você. Às vezes é pesado, mas às vezes é isso que você tem sentido. Mas deixa eu te falar, a primeira lição, se você quiser anotar aí para você refletir depois, é que Ele não te abandona. Ele é seu pai e como seu pai, Ele não te abandona. Você é filho, você é filha e Ele vai estar sempre com você. A questão é você que não sente Ele, eu que não sinto Ele em certos momentos. Aliás, como eu estava falando aqui, o que a Bíblia nos diz é que Ele não só está conosco, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Outra coisa que Jesus falou antes de subir aos céus, né, que ele estaria conosco até o findar, né, estaria conosco até o fim. Que ele estava subindo, mas que ele estaria conosco. Ele derramaria sobre nós o Consolador, ele derramaria sobre nós o teu Espírito. Então ele se faz presente a todo tempo. E isso é muito importante também a gente saber, né? Porque pode ser que você não esteja percebendo, mas ele está com você. É você permanecer em oração, é você permanecer na fé. É você entender que fé não é só você acreditar com todas as forças, mas é você receber aquilo que ele já disse. Entende? Fé é a convicção daquilo que ele já disse a seu respeito, daquilo que ele já disse, ele já liberou a bênção sobre você. Então essa é a hora da gente colocar a nossa fé em ação. E essa fé em ação vai começar a restaurar a nossa consciência. A consciência de quem somos, a consciência de para que somos. Entende? Porque tudo tem um propósito. E esse é outro ponto também que tem que ficar muito forte no nosso coração. E é nesse momento de dificuldade que a gente tem que fortalecer essa convicção de que tudo tem propósito. E tudo tem propósito. Na presença dele, a tua dor tem propósito de te fortalecer, de ampliar o seu entendimento, de ampliar a sua consciência, de ampliar a relação entre você e ele. Entendeu? Aliás, assim, uma das coisas que é muito interessante isso tudo é que depois que a onda passar, depois que o mar se acalmar, você vai olhar para trás e vai ver os cuidados dele, vai ver como que sempre ele esteve, vai ver como que, na verdade, ele esteve ali cuidando de você a todo momento. Então, uma das coisas que é interessante em períodos assim, você estar em oração é pedindo: Pai, abre os meus olhos para que eu veja os seus cuidados. Abre os meus olhos para que eu veja o Senhor aqui comigo. Me dá sensibilidade para que eu sinta a sua presença e para que eu sinta os teus direcionamentos. Me dá sensibilidade. Então, que nós estejamos realmente pedindo para que então estejamos sentindo, já que ele não nos abandona e quem não sente somos nós, que nós estejamos pedindo para que então nós consigamos sentir e perceber e ver e ouvir a direção dele. Outra coisa também que a gente tirou de lição é que desse sofrimento nós nunca sairemos mais a mesma pessoa. Não Isso tem é como. verdade. Não tem como, não tem jeito. Aliás, você vai sair mais forte, muito mais forte. E é por isso que, como pai, ele permite muitas das vezes sofrimentos. Ele permite muitas das vezes coisas que não são tão agradáveis. Por quê? Porque aquilo nos fortalece. É muito interessante que eu sou mãe. E para quem é mãe vai entender muito fácil, mas até para você que não é mãe, não é pai, dá para você entender lembrando dos seus pais na infância. Não tem hora que os pais da gente nos obrigam a comer a verdura, que é ali tão ruim que criança odeia. É ou não é verdade? A princípio parece algo ruim, mas o pai ou a mãe obriga por quê? Porque sabe que aquilo é cheio de nutrientes, sabe que aquilo vai te fazer crescer, sabe que aquilo vai te fazer mais forte. E a criança fica ainda grilada. Não, eu tô trazendo algo muito simples. Eu tô falando assim, simples da verdura, mas sabe o que vem na minha cabeça? O quê? Vacina. Ah, vacina. A gente começou o ciclo de vacina, né? Acabou da Lisa, agora começou da Nina. Gente, vacina é um trem que sofre o filho, sofre o pai, né? Mas você imagina na cabecinha do bebê ali, ele tá tomando a vacina. Naquele momento, na cabecinha dele, ele falou: gente, por que não me tiram daqui? Por que estão deixando fazer isso comigo? Por que, né? Aquele questionamento, como assim? Né? Estão me desamparando. Estão me abandonando. Mas, na verdade, aquela vacina está sendo dada para poder fortalecê-la, para poder protegê-la lá na frente. Hoje pode ser que não faça o menor sentido. Hoje pode ser que você nem precisava disso. Mas o nosso Deus, ele enxerga lá na frente. O que ele está te preparando não é para agora. A sua dor não é para agora. A sua dor é lá para frente. E muitas vezes lá na frente não é nem para você.
Às vezes lá na frente é para que você seja bênção na vida de outra pessoa. Para que você seja instrumento de cura, de fortalecimento para outra pessoa. Nossa, esse exemplo da vacina realmente Não foi é? excelente. Porque você pega alguém que já passou pela dor, diante de alguém que está passando por ela, é a pessoa certa para ser bênção. É a pessoa certa para falar, calma, vai dar tudo certo. Eu sei o que você está sentindo. Olha a empatia. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Vai dar tudo certo. Vai passar. Respira fundo. Estamos juntos. Olha só. Olha as minhas marcas. Lembra? Olha as minhas cicatrizes. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te contar o que eu passei. Deixa eu te contar o que eu sofri. Deixa eu te contar o que eu superei nele. Então isso revigora a fé de outro. Entende? Vai ser um memorial, né? É um memorial de cura. Então são vacinas, gente. Você vê, quando você vai falar em vacina, a criança já fica até preocupada, porque ela já antevê a dor, né? Mas na verdade, é o pai cuidando dela, protegendo ela. Porque através da dor, a resposta vem. Entende? Porque é interessante, porque geralmente em processos ruins que a gente passa na vida, a gente foca na dor. E a gente foca no que tá de ruim ali naquele momento. Enquanto que Deus, ele foca como pai, ele foca no futuro. E o que isso tudo vai te amadurecer? O que isso tudo vai te abençoar no futuro? O que isso tudo vai realmente te transformar no homem, na mulher que ele quer que você se torne? Então, assim, às vezes você não tá vendo nada. Às vezes hoje você olha e fala, gente, mas como assim? Passando por isso, né? Acredite, algo de bom virá disso tudo. Que, aliás, inclusive, é a terceira lição que eu tirei disso tudo. Porque, por exemplo, no meu caso, né, das dores do parto, me veio a Nina, que tá aqui, que é essa bênção aqui na nossa vida, essa coisinha mais linda do mundo. Ou seja, das dores vem vida. Das dores vem um fruto muito doce. A verdade é que, Amém. Ainda mais na geração de hoje em dia, nós estamos com uma mentalidade muito acostumada à satisfação rápida. Respostas a rápidas, felicidade rápida, as soluções ágeis e práticas, confortáveis, enquanto que sem dor, confortáveis e sem dor, isso mesmo. Enquanto que o que Deus é antiquado, gente. Deus é né? Ele não é dessa geração agora, não. Ele é daqueles que ele trabalha com processos. Ele trabalha com raízes primeiro, frutos depois. O que eu tô querendo dizer com isso? Pensa bem numa planta. Quanto mais enraizada ela é, quanto mais profundas são as raízes, mais ela tem que sofrer ali para que realmente vá fundo, para cavar, para que a coisa chegue até lá, de preferência lá no lençol, né? Como se fala? Freático. Mas também os frutos dela são os mais doces. E ela é firme. E mesmo em tempos de seca, mesmo em tempos que tá tudo ruim, mesmo em tempos difíceis, quanto mais profundas são as raízes, mais firme é essa planta. Por quê? Porque aí ela não depende de chuva, ela não depende de vento, ela não depende de nada externo. E é o que Deus quer fazer com você. É legal porque de uma forma, só para eu finalizar aqui, de uma forma que as suas raízes sejam tão profundas, presta bem atenção nisso e receba isso aí para você, que as suas raízes sejam tão profundas que não depende de circunstâncias externas, não dependa de pessoas, não dependa de elogios, não dependa de aceitações, não dependa de, né, não dependa de como está a situação financeira do Brasil, e assim a gente vai extrapolando para diversos problemas que você pode estar passando, né?
Por que você não depende? Porque as suas raízes são profundas. Você só depende dele. Amém. E o seu interior é forte. Você é forte. Você já é forte e corajoso o suficiente para passar o que você tiver que passar. Então, das suas dores, frutos doces virão, sempre virão. E eu lembrei, foi daquela parábola da casa, né? Dos dois construtores, que na palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala de dois construtores, um que constrói a casa sobre a rocha e o constrói sobre a areia. Lembra daquela passagem, daquela parábola? Sim, eu lembro. E fica... Vocês lembram? Vocês lembram daquela parábola? E lá fala o seguinte, lá fala que existem dois construtores. A história é essa, existem dois construtores, imagina, dois engenheiros vão construir suas casas, um decide construir na rocha e o outro decide construir na areia. E o que a palavra de Deus diz, ela chama o que constrói na areia de insensato, né? E fala que construir na rocha, ele é sábio, por uma simples razão. Porque fala que aquele que constrói na rocha, ele é obediente à palavra. Ou seja, ele ouve a palavra, ele ouve a mensagem que Jesus trouxe e obedece. Entendeu? Ou seja, o que te transforma em insensato? É você saber que existe. Você pode até saber que existe um Deus, você pode até saber que existe uma direção dele, mas você decide tomar as suas próprias decisões. Você decide fazer do seu jeito. Entende? Esse insensato, a palavra de Deus diz que mais cedo ou mais tarde a tempestade vai vir. E é interessante porque ela fala que a tempestade ela não vem para o insensato, ela vem para o insensato e para o sábio. A dificuldade vem para os dois. A tempestade verdade. Vai vir para os dois. Vem para todo mundo. A casa vai sacudir dos dois. Entendeu? É verdade. E o que fala é que depois da tempestade, uma casa cai e outra fique de pé. É a mesma história que nós temos aí com respeito às raízes que a Carol está falando. Essa é a hora, gente, da gente manter o nosso coração obediente. E por uma simples razão. É você entender que obediência não é para o tempo bom. A obediência é para o tempo difícil. Porque obedecer quando está tudo bem, às vezes não é nem obedecer. Você já concordou com aquilo, já não é mais obediência mais. Agora, obedecer no momento que está desfavorável é verdadeiramente você estar vivendo o que está escrito. A dependência. É a dependência. Obedecer quando está desfavorável é você falar, tá, eu me rendo, eu não concordo, mas já que o Senhor falou que era para permanecer assim, eu farei assim. E é isso que vai fortalecer o teu coração. É isso que vai fortalecer a tua jornada, entendeu? É isso que vai fazer com que a tempestade venha, o vento bata, mas a casa permaneça de pé. Amém. É isso entendeu? É isso. Então, num momento desse de dor, né, que a Carol está compartilhando aqui, várias coisas que ela aprendeu, né? E quando ela me mostrou, ela fez um texto lindo, e eu falei para ela, precisa compartilhar isso é forte, isso é muito forte, né? Por quê? Porque existe todo um aprendizado, existe todo um crescimento. Assim como ela falou, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem. Hoje mesmo eu estava lá fazendo atividade física e numa dor doida que a minha professora, a bicha é bruta. E aí eu ainda falei, caraca, tá doendo. Aí na hora que eu falei que tá doendo, eu falei assim, gente, apesar de quem já sofreu dor de parto, ficar falando que outras coisas estão doendo é curtição, é brincadeira. Mas enfim, fazendo mais uma vez o paralelo aqui, é que quando nós nos submetemos aos processos que Deus quer que a gente passe, nós nos tornamos verdadeiramente fortes. E outras dores que a princípio estão matando a galera aí afora, você tá tirando de letra. Fantástico isso. Por quê? Porque você já passou, você já se submeteu, você passou pelos processos que Deus tem para você. E agora é dificuldade, é fichinha para você. É um processo de fortalecimento, gente. Nesse processo a gente ganha o quê? Sabedoria, a gente ganha resiliência, sensibilidade. Se realmente você passar pelo processo com Deus ali junto com você, você vai aprender a ouvir a doce voz do Espírito Santo. Você ganha o quê? Benignidade, longanimidade. Os frutos do Espírito são os frutos doces que virão sobre você. Então, você só precisa permanecer. É por isso que é interessante
cada vez mais eu tenho vivido na pele aquele versículo que Deus diz que Ele não se agrada dos que retrocedem. E mais eu tenho visto que Deus, por que Ele não se agrada dos que retrocedem? Porque se você retroceder, você não vai passar pelo processo. E você então não vai experimentar as grandes coisas que Deus tem para você. Você não vai experimentar os frutos doces que Deus tem para você. Você abre mão de uma vida grandiosa. É isso. A gente tem que ter a convicção de que Deus está presente, de que Deus está conosco. Entende? Poder passar por isso e experimentar essa transformação que é intensa. Entendendo que não é porque você é especial. Entende? É porque Deus quer fazer você participar do movimento dele. Explica isso. Nossa, você entender especial, o seguinte, você é filho, né? Deixa eu explicar muito bem. É porque muitas vezes a gente tem ouvido, né? A gente tem ouvido uma palavra que vem falar porque você é o ponto alto do projeto de Deus, porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Não, o plano especial de Deus para a nossa vida é que a gente esteja perto dele. O plano especial de Deus para a nossa vida é que a gente seja participante desse reino, da construção desse reino. Ele quer restaurar a minha vida, a sua vida, a nossa história, para que nós possamos ter consciência de quem nós somos nele. Entende? O que precisa ser restaurado na minha vida é o filho que eu não consegui enxergar. Porque quando o Filho de Deus aparecer em mim, aí meu casamento ele melhora, meu relacionamento com os filhos melhora, minha profissão, eu como dentista melhoro, eu como empresário melhoro, tudo melhora. Porque aquele momento, a partir daquele momento, é um filho de Deus que é dentista, é um filho de Deus que é casado com a Carol, é um filho de Deus que é pai da Alice e da Nina, entendeu? É esse filho que precisa ser restaurado, é essa filha que precisa ser restaurada. Só que a gente carrega tanta coisa, a gente carrega tanto trauma, a gente carrega tanta escolha ruim, decisões equivocadas, a gente carrega tanto abuso nas costas, que a gente fica perdido. A gente fica louco para querer arrumar culpados ou alguém para resolver as nossas tretas, que a gente esquece daquele que já pagou um alto preço por nós. E a gente acaba perdendo o tempo da nossa vida, porque a vida continua passando. Independente da sua dor, independente do seu posicionamento hoje, a vida continua passando. Ela passa para mim, ela passa para você, ela passa para Carol, ela passa para todo mundo. E a questão é, a obra de Deus para sua vida, ela não passa. Ela está sempre presente para você. Ela está sempre diante de você. É por isso da resiliência. É por isso do permanecer. É por isso que no Novo Testamento permanecer aparece tantas vezes. Você vai ler a palavra, você vai ler o Novo Testamento e você vai ver permanecer, permaneça, 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 permaneça. Por quê? Porque esse é o nosso ponto fraco. O que é difícil para a gente é permanecer. O que é difícil para a gente é não desistir. Entendeu? A gente desiste fácil. A gente encontra dificuldades e a gente bota dificuldades maiores ainda. Então a palavra de Deus fala, não, permaneça, permaneça. E já parou para pensar? Permanecer não é quando tá bom. Permanecer é quando tá ruim. Permanecer é quando tá difícil. Permanecer é quando você acha que não tem mais jeito. Permanecer é quando você acha que seu casamento já acabou. Entendeu? Não tem mais jeito, tá perdido, não tem mais esperança. Aí a palavra de Deus fala assim, permaneça, permaneça. Tá doendo? Permaneça. Tá doendo? Tá doendo muito. Então permaneça. Permaneça e deixe o Espírito Santo agir em você. Ou seja, é interessante porque Deus não fala nada além. Deus não fala seja bom nisso, seja bom naquilo outro, faça aquilo outro. Não, ele só fala permaneça. Permaneça em mim. Não desista. Não, se você está se sentindo abandonado, mas não me abandone. Eu estou aqui com você, mesmo sem você sentir, continue pedindo para que você sinta, para que você receba direção. Eu estou aqui, eu estou intercedendo por você. É o que Deus nos diz, para que estejamos apenas permanecendo, para que apenas não estejamos desistindo. E Ele vai fazer. A Daniela já mostrou por que a gente está fazendo essa live hoje. Obrigado, Daniela, por compartilhar. Amém. Muito obrigado. Amém, Dani. Olha o propósito. Tá vendo? É o propósito que nos conecta, gente. Exatamente o propósito que nos faz caminhar e crescermos juntos. E se já for bênção para uma pessoa, gente, já valeu a noite.
Já valeu a noite demais. Olha aí, já um fruto vindo Da das sua minhas dor. dores do parto. De um testemunho, né, que começou aqui, já abençoando mais pessoas. Já me trazendo lições e que eu tô compartilhando aqui com outras pessoas. A Dani mesmo falando que a gente tá sendo usado. Então, assim, mas a gente tem que estar disposto. A gente tem que estar disposto a passar pelo processo e realmente estar ali atento para aprender. Deus, o que é que o Senhor queria falar comigo? Deus, o que é que então isso tudo está vindo para o meu bem? Porque o que a palavra diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, para aqueles que permanecem ali, porque quem ama fica. Quem ama fica. Se você vai embora é porque você não ama tanto assim. Então, para quem ama, para quem tá ali, para quem tá ficando ali juntinho do Pai, tudo vira bem. Tudo vem para abençoar, tudo vem para trazer frutos. Então, a questão hoje é que você não esteja mais focando na questão da sensação de que Deus esqueceu de você. Esteja focando mais agora em Pai, me ajuda então a sentir o Senhor. Pai, diminui as vozes altas aqui da minha alma que são dores, que são ansiedade, tristezas, raiva, revolta, traumas da infância. Diminui para que eu possa te ouvir então, Espírito Santo. Ou seja, foca em pedir para senti-lo. Foca em pedir para aprender. Pai, o que é então que o Senhor quer que eu aprenda nesse processo? O que é que o Senhor quer que eu saia fortalecido desse processo? Abre os meus olhos. Entendeu? Então, assim, desfoque agora, de agora para frente, da sensação de que Deus te abandonou. E já diga para você, Ele não me abandonou. O que é que eu não tô sentindo? Por que é que eu não tô escutando? Entendeu? No entanto que assim, a gente vai inclusive soltar essa semana um vídeo, não sei se soltou hoje, não sei como é que vai ser, mas a gente fala, assim, o Espírito Santo inclusive nos trouxe esse direcionamento de gravar sobre isso, pra gente passar a ser profeta sobre a nossa própria vida. Então, repara como muitas das vezes a gente fica esperando que venha aquela pessoa que nos traga, sabe assim, aquela profecia, ou então aquela direção, ou aquela solução, ou nos traga palavras que nos fortaleçam. Isso tudo é válido também, sabe? Tem muitas vezes que Deus manda anjos, pessoas que são anjos. Mas antes de mais nada, Deus nos diz, por que não você ser o profeta sobre a sua vida? Amém. Ou seja, por que você não começar e falar, sai tristeza, sai desânimo, sai ansiedade, sai insegurança, vocês não pertencem aqui ao meu coração. Vem no lugar alegria, declaro sobre mim alegria, declaro sobre mim paz, declaro sobre mim segurança, força, coragem, ousadia, resiliência, paz. Vai pensando aí em todas as características que refletem o Espírito Santo e começa a ministrar você mesmo sobre a sua vida. Começa a declarar que os problemas estão se resolvendo. Começa a ministrar como um profeta mesmo, sabe? E não espere mais esse ânimo, essa solução vir de outras pessoas. Vai ser maravilhoso todas as vezes que vier, mas não seja dependente. Seja dependente apenas de Deus. Deus e você é o que interessa. Esse relacionamento precisa estar fechado. Amém. Ainda mais em situações nas quais a gente se sente mesmo desamparado, como Jesus disse, né? Gente, permaneça, não abra mão. Entenda que existe um processo, entenda que isso vai passar. Não existe dor que perdure, não existe ninguém que vai se opor a você por muito tempo. Tudo isso vai passar. E enquanto a dor estiver presente, que você esteja coladinho com Deus.
que você esteja buscando o Pai o tempo inteiro. Entende? Busque. Busque e peça por revelação. Busque e peça, fala, Senhor, abre os meus olhos. Me ensine o que eu preciso aprender agora. O que eu preciso colocar em ordem na minha vida. O que eu preciso organizar. Sabe? Eu abro espaço para cura. Porque quando você abre espaço para cura, ela já começou, é um processo. É verdade. É um processo. A dor vem para te fortalecer e não para te derrubar. Na presença dele, ela te fortalece. Agora, você distante dele, você fica derrubado. É verdade, é verdade. Gente, muito obrigada pelos feedbacks aí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada pelas palavras. Realmente faz muita diferença, inclusive para a gente saber que precisa continuar, né? Que não pode parar, que realmente nós precisamos testemunhar. Inclusive, pegue isso para você. As dores que você passa, as dores que você está passando, sabia que tem pessoas esperando para ouvir o seu testemunho. Há pessoas esperando para ouvir ou para ler, né? Legal o isso. que você tem a falar. Tem Aí, muita às gente vezes esperando a sua cura, né? Exatamente. Que benção isso. Então, às vezes, você inclusive se sente tímido, tímida, acha que não tem relevância o que você tem a compartilhar, o que você tem a falar. Não se cale mais. E Deus vai começar a fazer você resposta para a oração de outras pessoas. Amém. Às vezes, por exemplo, alguns de vocês estavam lá e orando, né? E o Espírito Santo foi e trouxe, por exemplo, o nosso testemunho aqui hoje para trazer refrigério para alguns aqui, para trazer direcionamento para alguns aqui. Pensa se a gente tivesse ficado calado. Então, começa a compartilhar, e quanto mais, é muito interessante, principalmente em momentos em que a gente está se sentindo abandonado, que a gente está no meio do sofrimento. Quanto mais a gente ajuda o outro, ou seja, quanto mais a gente dá para o outro, né, doa para o outro, é a coisa mais incrível. Mais a gente vai recebendo cura, recebendo refrigério, recebendo paz. Amém. É impressionante a matemática de Deus. Então, caça gente aí para ajudar. Caça gente, sabe? Gente que também tá desamparada, também tá se sentindo sozinho. Passa essa live, que você pode compartilhar. Pede pra gente, geralmente fica lá no YouTube, passa para pessoas que estão se sentindo assim. Fala sobre as suas experiências, diz versículos, enfim. E às vezes você acha imaturo, não é. O Espírito, quando qualquer pessoa que se coloca disponível, o Espírito Santo usa. Aliás, ele ama os improváveis, ama os incapazes. Porque é esse mesmo que ele quer. Porque quem faz é ele, quem capacita é ele, quem torna coração, possível, né? É ele. Amém, amém. Amém. E seja o bênção, gente. Assim como minha mulher ela é muito corajosa, né? Obrigada. E é interessante, mas o processo todo só me fez admirá-la mais. Que eu ficava, Jesus Cristo, que força a mulher tem, né? Falei, meu Deus. Eu ficava assim, meu Deus. E você vai entendendo que o processo de Deus é esse, né? Porque a dor da Carol gerou vida na Nina. A dor Amém. na Carol fortaleceu a Nina. Entende isso? Então entenda que a sua dor ela não te pertence. Você está com ela momentaneamente. Mas para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais capacitada, mais conectada com Deus. Expressão pura do sacrifício que foi feito por você, entendeu? Você é expressão de cura. E essa expressão de cura, ela precisa de você. Então, o mundo clama pela sua cura, entende? Então, diga sim ao processo dele, sabe? Absorva tudo isso, mantenha em oração. Ah, tá difícil, né? Tá difícil a oração. Vamos orar por você. A gente faz uma corrente de oração com você, né? Eu não sei quem foi que falou que tava difícil de orar. Alguém escreveu, foi. Não foi a Dani, não. Depois eu vou procurar aqui. Vamos estar orando por você. Vamos estar se fortalecendo em oração. É assim que as coisas vão fluindo, entendeu? E a gente vai abrindo espaço
para que a obra seja completa. Entendeu? Para que a cura venha. Para que a dor da vacina passe, né? E você colhe os frutos dela. E se torna, inclusive, independente. Eu não sei vocês, mas me veio forte essa coisa aqui, o Espírito Santo falando comigo, como que realmente a planta, que ela tem as raízes muito profundas, ela se torna cada vez mais independente de situações externas, como, né, da chuva, do vento, do sol. Por quê? Porque ela já tá tão profunda lá que ela já tem o que ela precisa nela mesma. Então, é isso que Deus quer fazer com você. Deixa Ele fazer, sabe? Realmente abre os seus braços e fala: Pai, eu tô entregue. Me ajuda a passar pelos processos. No entanto que eu senti agora de estar orando por vocês aqui e por quem assistir essa live depois, declarando em nome de Jesus, sabe? Força, coragem sobre você. Nós declaramos agora em nome de Jesus refrigério. Declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, ou seja, aquela que mesmo quando tudo está danado, quando tudo está cheio de problemas, você está em paz, você está constante, você está firmado na rocha, você está nele que é imutável. Amém. E não interessa as circunstâncias. Declaro em nome de Jesus que é o que você vai se sentir agora. E no lugar de toda insegurança vem segurança. No lugar de todo medo vem coragem. Esperança. No lugar de toda insegurança vem ousadia. Amém, Jesus. No lugar de toda raiva vem perdão. No lugar de toda revolta vem a certeza, vem fé que tudo já deu certo. Declaro em nome de Jesus e que você está ouvindo fortemente a doce voz do Espírito falar com você, te trazendo paz, te fazendo se sentir amado, amada e te dando direção. Em nome de Jesus, direcionamentos firmes sobre a sua vida. É o que nós declaramos que você vai receber. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. E Deus fala para você: fica firme, eu estou contigo, calma, tá acabando, vai passar, eu estou com você, não abra mão disso, permaneça comigo. Amém? Amém. Não foque nas dores, não foque no presente. Amém. Foque nos frutos, foque no futuro. E o fruto é lindo, viu, gente? Ela é linda. Ela é linda, é muito gostosa, cheirosa, o fruto é belo. Verdade. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa live depois de tanto tempo. E vamos continuar. Semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos seguir firme. Já deixa aí despertador toda quinta às 21 horas. E chama mais gente também, tá bom? E vamos conversar. Vamos trocar figurinha. Deus abençoe muito vocês, viu? Boa noite, bom descanso. Beijo, gente. Tchau, Fica com Deus. Tchau.